Olá, seja bem-vindo à nossa aula 3 de Contabilidade Gerencial. Hoje nós vamos falar sobre análise das demonstrações financeiras, tá certo? Por que é importante a gente falar sobre essas análises? Porque normalmente os financiadores, que são os bancos e as outras instituições financeiras, elas procuram sempre estar atentas àquilo que a gente chama de saúde financeira da empresa antes de consolidar aí uma determinada operação. Até os fornecedores, né? Eles às vezes olham essa capacidade de pagamento que as instituições e as empresas têm para garantir a operação mercantil ou financeira, para que, digamos, eles possam se precaver da capacidade de pagamento que essas instituições ou essas empresas têm. Então, a análise é um exame detalhado dos dados financeiros que são disponíveis sobre a empresa, né, e as condições que ela tem a nível endógeno, interno ou externo, a nível exógeno, para poder quitar aí, fazer seus pagamentos e manter a sua solidez financeira, tá certo? Enquanto condições endógenas pode ser a própria estrutura organizacional, a capacidade gerencial, financeira, o nível tecnológico, como condições externas podem ser fatores de ordem política, econômica, social e fatores naturais que são incontroláveis, né? Que podem aí, digamos, afetar o negócio. Então, por isso é importante a gente olhar para essas demonstrações financeiras com esse olhar mais analítico e mais gerencial, digamos assim. Né? Nós temos, para começar aqui as análises, dois tipos de análise, que são a análise horizontal e a análise vertical. Né? Essas duas análises, elas possibilitam uma comparação. Né? No caso da análise horizontal, especificamente, a comparação de valores aí obtidos em um determinado período com aqueles que são levantados em períodos anteriores. Né? E no caso da análise vertical, o relacionamento desses valores que nós encontramos especificamente em um valor de base em um ano, em comparação com outros valores daquele mesmo ano a nível de outras contas, para saber, por exemplo, o percentual que aquele valor corresponde ao valor total relativo a um ativo ou relativo mesmo à receita bruta ou receita líquida que nós temos a nível das operações normais. Então, esse procedimento de comparação, que é indispensável ao conhecimento da situação da empresa, é representado por essas duas análises que eu já falei, a horizontal e a vertical. Na horizontal, nós relacionamos cada item de um demonstrativo financeiro com o mesmo item apurado em exercício passado, que vai, digamos, ser o período base, né? Revelando a evolução desses valores, levando em consideração esse período base, né? E essa análise horizontal, ela permite avaliar o desempenho passado da empresa e traçar, portanto, uma tendência futura. A análise horizontal, ela pode ser calculada em valores nominais, que incorporam, portanto, a inflação do período, ou em valores reais, trabalhando com valores de mesmo poder de compra. Né? Para se excluir a inflação da análise, todos os valores são corrigidos para uma mesma data usando o IPCA. Então, vocês podem fazer aí o ajuste da análise horizontal para ela ser mais fidedigna à realidade daquilo que consta nas demonstrações. Tá? Quando se trata aí de períodos muito mais antigos, né, quando você vai fazer uma análise aí temporal de alguns anos atrás, né? A análise vertical, ela destaca a participação de cada conta em relação a um total comparável do demonstrativo financeiro. Por exemplo, a base 100 vai ser o total do ativo no demonstrativo de resultados, né? Costuma ser, por exemplo, a receita líquida das vendas, no caso do ativo e do passivo, o total do ativo e o total do passivo. Mas isso não impede que nós segreguemos, certo? Especifiquemos, por exemplo, eu quero saber no total do ativo circulante quanto que cada uma dessas contas representa. Aí eu posso fazer análises verticais individualizadas por cada grupo, por exemplo, pertencente ao ativo. Também é possível fazer, né? A análise vertical, ela permite que se identifique em cada exercício as contas que fogem do padrão da empresa, como a participação de dívidas no financiamento de ativos, a proporção dos ativos que está investida dentro do capital de giro ou do ativo circulante e outras informações mais. Vamos dar uma olhada aqui como isso funciona. Por exemplo, aqui eu peguei com vocês um exemplo de uma empresa, tá? A gente pega aqui alguns exemplos para simplificar, e aí digamos que no ano X5, X6, X7 e X8 nós temos um quantitativo de vendas, temos um quantitativo de lucro, né? Se nós fizermos aqui uma análise horizontal, nós pegamos e colocamos, portanto,
aqui o ano de x5 como sendo o ano base, e depois nós fazemos a proporção, né? Como que nós fazemos isso? Nós pegamos esse valor do ano seguinte aqui e dividimos pelo valor do ano anterior, e vamos ter, portanto, aqui o valor percentual relativo à participação desse segundo ano em relação ao primeiro, e assim sucessivamente, né? Só que como nós temos aqui a análise horizontal com base fixa, que nesse caso é o x5, esse valor de 103, que refere ao ano de x7, vai ser o quê? Esse valor dividido pelo valor de x5. Então, o x5 sempre vai ser, digamos, o denominador aqui do cálculo. Tá? Mas é possível se fazer também isso levando em consideração aquilo que a gente chama de análise horizontal com base móvel, ou seja, no primeiro ano a gente usa o x5 como base, no próximo ano a gente usa o x6 e assim sucessivamente, aí nós conseguimos acompanhar a evolução, portanto, ano a ano e entender os percentuais de variação anual. Portanto, a cada ano a gente vai mudando a base e não fica só a base no x5, é possível fazer isso também, portanto, aí nós chamamos de análise horizontal com base móvel. Né? Se nós olharmos, por exemplo, a questão das vendas em x6, elas acabaram diminuindo em 4,3%. Por quê? Porque a base aqui é 100%, né? E ela passou aqui a representar 95,7%. Então, teve uma redução das vendas de 4,3%. É esse tipo de análise que a gente faz quando a gente olha para a proporção aqui da análise horizontal, né? Em x7, apesar de terem crescido em relação ao exercício imediatamente anterior, ou seja, de 100 passou a 103, houve um crescimento. Mas com relação ao ano base, que é o ano de x5, deu para a gente perceber que ficou aqui ainda um valor de 1,8 menor em relação a x5. Né? No exercício de x8, observou-se um crescimento de 8,6 nas vendas, ou seja, 1,086 vezes maiores que a obtida em x5. Então, o que é que nós tivemos? Aqui no exercício de x8, nós tivemos uma venda de 113 mil, né? Com relação a 104 mil que estava aqui, nós tivemos, portanto, cerca de 8,6% de aumento nas vendas com relação ao x5, né? Seria interessante, talvez, colocar aqui, por exemplo, nessa base de x7, colocar aqui o 100%, certo? E aí nós trabalharmos, por exemplo, a relação entre esse valor aqui de x8 e esse valor aqui de x7, para nós vermos a real evolução entre os valores, levando em consideração a base móvel que eu falei para vocês, né? Trabalhando com 100% a nível anual. Então, conclusões muito parecidas com essa a gente pode obter também da evolução do lucro do período, né? Que mostrou aí um decréscimo de 24,8% quando a gente olha aqui para x6, né? Um crescimento de 54,7% em x7 com relação ao ano base, né? De x5 e 68,9% aqui quando nós olhamos para x8, tudo em relação ao ano base de x5. É interessante a gente entender essas avaliações de forma não isolada. Então, quando nós fazemos uma análise horizontal, vertical e usamos os indicadores, isso nos potencializa a análise. Então, a análise ela acaba confirmando, quando nós aplicamos os indicadores, alguma análise que nós já tínhamos confirmado através da análise horizontal e vertical. Portanto, é um processo aí de, digamos, complementação das informações ao longo da análise, tá certo? Bem, outra maneira de ilustrar a análise horizontal, como eu já falei, é tomar o período base, o exercício imediatamente anterior ao que está em estudo, né? Esse critério torna a análise mais dinâmica, como eu já falei, que é a análise horizontal com base móvel, né? Então, no primeiro ano de x5, nós não temos como comparar, por quê? Porque não temos a base de x4 para poder fazer a comparação. Então, não tem como fazermos análise horizontal com base móvel nesse primeiro ano. Mas aqui nós já conseguimos fazer. Vejam que aqui vai dar o mesmo valor, porque a gente colocou 100% aqui, né, como se fosse o valor de x5 100%, mas quando nós fazemos em comparação de x6 a x7, nós tomamos esse valor aqui como sendo o valor de 100%. Quando nós vamos analisar x8, aqui nós tomamos como base esse valor aqui
de 100%, né? Então, o que acontece? A análise horizontal baseada unicamente no exercício de X5 não refletiu de forma mais detalhada a evolução que está apresentado pelas vendas aqui, pelo lucro, dando uma visão menos analítica, né? Se a gente for ver, então, quando nós comparamos aqui com relação ano a ano, a gente pode perceber que o lucro realmente cresce, né? De 103, de 100 passa para 103, de 103 para 113, né? E aqui a gente consegue perceber também uma evolução do lucro do ano de X6 para X7 e depois uma redução, coisa que a gente só quando pegava o ano de X5 como base, que nós tínhamos colocado aqui, a gente só viu, portanto, um valor de aumento, né, aqui no lucro, mas a gente não percebeu que no caso dessa análise anual houve um aumento do ano de X6 para X7, mas de X7 para X8 já houve um decréscimo nesse valor. Então, isso é permitido através dessa análise horizontal móvel, tá certo? Bem, a análise vertical nós já falamos sobre ela lá atrás, então ela vai considerar uma conta sendo 100%, né, o valor da totalidade. Aqui no caso a gente pegou o total do ativo, o total do passivo e o total das receitas como sendo 100%, e nós fazemos o que? Nós conseguimos fazer a análise a partir dos percentuais que as contas, as subcontas que estão dentro desses grupos vão compor, digamos, a estrutura dessa demonstração. Então aí nós podemos já perceber, por exemplo, que na evolução aqui do ano de X1 para X2 para X3, nós tivemos uma redução na liquidez. O que isso significa? Isso significa que nós tivemos aí uma redução do nosso ativo circulante. Ó, vejam que aqui nós tínhamos um valor do ativo circulante que representava 17,9, depois ele passou a representar 16 e hoje ele representa no ano de X3 13%. Então nós tivemos uma redução da liquidez circulante ali, né, da liquidez que nós chamamos aí ali de liquidez corrente dentro da organização. Vocês já vão ver para frente como que se calcula esses indicadores, tá? O que é que nós percebemos também? Nós percebemos que houve um aumento também tanto do passivo circulante quanto do passivo não circulante. Ó, vejam que aqui de 12,5 ele passou para 13,2, né, na composição do 100% do passivo, e para 14,5. E se não bastasse, nós tivemos também um aumento do passivo aqui não circulante, né, ao longo desses anos, o que indica aí uma maior participação do capital de terceiros dentro da estrutura organizacional, né? Outra coisa que nós podemos perceber também é que, olha, vejam, aqui nós tínhamos um valor de patrimônio líquido que representava 60%, né, do total do passivo, né? Aqui nós temos um valor de 57,6 e aqui um valor de 53,4. O que isso mostra? Mostra uma descapitalização, ou seja, nós passamos a ter menos patrimônio líquido em comparação ao capital de terceiros dentro da organização. Então, é outro dado importante para a gente verificar, né? Outra coisa que nós verificamos a nível das receitas é que o volume acabou sendo maior de receitas para cobrir os custos, né? Porque, obviamente, entre 830 e 1 milhão 260 para depois 2 milhões e 50, quando a gente olha a nível geral, aqui as receitas cresceram e as despesas também variáveis vão crescer. Mas vejam que nós tivemos um volume maior de receitas para cobrir os custos, porque quando a gente começa a olhar para as despesas aqui a nível da estrutura geral delas, ó, veja, de 139 as despesas passaram a 190, depois passaram a 277, né? Quando a gente olha para a estrutura geral, só analisando esse ano, elas representam um valor menor aqui, né? 16,8, depois 15,1 e depois 13,5. Mas por quê? Porque também o valor da receita aumentou de forma significativa, então isso vai acabar diluindo o valor das despesas operacionais. Mas mesmo assim, elas aumentaram bastante aqui, né? Nós tivemos aqui quase o dobro, né, do valor aqui relativo às despesas operacionais quando a gente passa do primeiro ano para o terceiro ano. Então é importante a gente observar essas questões, né? A despesa operacional e a despesa financeira aumentaram nos anos, apesar da proporção ter reduzido. A proporção reduziu por quê? Porque nós tivemos maiores vendas e diluímos mais a despesa, mas a despesa aumentou de forma significativa, tanto é
que fez com que no final nós tivéssemos aqui, portanto, um valor de resultado líquido a nível de prejuízo, tá certo? Então é importante a gente observar essas questões na análise vertical, né, e perceber aí que indicadores podem estar falhando nesse processo, que é o que a gente acabou de ver aqui, que houve uma descapitalização, que o passivo não circulante e circulante acabaram aumentando, né, ou seja, a participação de capital de terceiros aumentou, então houve uma certa redução na liquidez, né, dos valores que estavam aí disponíveis a nível do ativo circulante para quitar as dívidas de curto prazo. Então, necessariamente, esses indicadores vão mostrando para a gente algumas questões, né? Bem, outra forma de nós fazermos cálculos, né, e que podem servir de análise para as demonstrações contábeis são os indicadores de liquidez, né? Os indicadores de liquidez, eles demonstram qual é a capacidade que a empresa tem para pagar aí as suas dívidas, né, a nível do curto prazo e a nível do longo prazo. Então, no caso, a gente tem 4 indicadores principais aqui. O primeiro é o índice de liquidez imediata, que vai indicar quanto a empresa tem em caixa e indisponíveis no geral para cada real de passivo de curto prazo, ou seja, quanto que a empresa tem disponível, né, no caixa e de forma imediata para pagar essas dívidas de curto prazo. Temos também a liquidez corrente, que indica quanto a empresa possui em dinheiro, mais bens e direitos realizáveis de curto prazo, ou seja, o valor do total do ativo circulante, comparado com as dívidas que também vão ser pagas no passivo circulante, né? O que é que essa questão aqui mostra para a gente? Ela vai fazer a relação do ativo circulante para o passivo circulante para identificar, né, se as dívidas de curto prazo se relacionam com o ativo circulante, ou seja, com os investimentos de curto prazo, né? Esse indicador aqui, quanto a gente tiver um ativo circulante maior do que o passivo circulante, a gente vai ter, portanto, um índice de liquidez maior, né? Então, nós já vamos ver isso com um exemplo fictício aqui de uma empresa, tá certo? Bem, a liquidez seca, ela trata de um índice que é conservador, pois ela desconsidera no cálculo da liquidez que nós vimos aqui, que foi a liquidez corrente, o cálculo dos estoques. Portanto, ela faz o que? Ela retira do cálculo do ativo circulante os estoques. Por quê? Porque os estoques são incertos e de venda, porque a gente não tem certeza se vai vendê-los ou até vendê-los, né, da conversibilidade desses estoques em dinheiro. E também esse indicador considera que os estoques podem ser obsoletos em um período muito curto de tempo. Então, o que é que a gente faz? A gente vê só a capacidade mesmo, sem levar em consideração as vendas desses estoques, né? A gente leva em consideração só a capacidade de pagamento a nível das disponibilidades de outras operações financeiras que podem estar agregando aí valor para o ativo. Com relação ao índice de liquidez geral, aqui ele mostra a capacidade de pagamento da empresa ao longo prazo, considerando tudo que ela converterá em dinheiro, seja a curto ou a longo prazo, relacionando com tudo que ela assumiu de dívidas também a curto e longo prazo. Nesse caso aqui nós temos o ativo circulante mais o realizável a longo prazo, tá? Não é o valor total do ativo, que fique claro, é o realizável a longo prazo, tá? A gente não vai incluir aqui o imobilizado, a gente vai incluir aquilo que vai ser realizável ou conversível em dinheiro em um período de longo prazo, né? E o passivo circulante também mais o exigível a longo prazo, ou seja, aquilo que responde pelas dívidas de curto prazo e também as dívidas que vão ser exigíveis a longo prazo, tá certo? Se nós pegássemos aqui, por exemplo, esse balanço patrimonial, né, e nós fizéssemos a aplicação desses indicadores, como que nós faríamos aqui nesse caso? Nós tínhamos, para calcular a liquidez imediata, o que nós faríamos? Nós pegaríamos o valor do disponível, né? O que é que seria esse valor de disponível? Seria a soma aqui dos valores da aplicação aqui financeira de curtíssimo prazo, mais o banco conta movimento, mais o caixa que está disponível aqui. Então, nós teríamos, portanto, 12.800 no ano de 2018, né? E qual é o valor do nosso passivo circulante? 88.970. Então, nós teríamos um indicador aqui de 0,14 para 2018. A gente vai fazer a mesma coisa com 2000 e x9, né? Eu falei 2018, mas 2000x8 e 2000 e x9, né? E com relação ao passivo circulante, vou pegar aqui também o valor de 61.113, né? Então, o que esses indicadores vão mostrar para a gente? Que para cada R$1 de dívidas no nosso passivo circulante, nós temos 14 centavos a nível de disponibilidades imediatas para fazer o pagamento dessas dívidas
aqui no caso a curto prazo, né? Com relação ao ano de 2000 e X9, né, nós temos 22 centavos, ou seja, para cada R$ 1 de dívidas, nós temos 22 centavos para quitar essas dívidas a curto prazo. É isso que esse indicador mostra para a gente, tá? Com relação à liquidez corrente, né, a gente vai considerar o quê? A gente vai considerar o ativo circulante, que nesse caso aqui está 76.788 e 93.829, e vai dividir pelos valores do passivo circulante de cada um desses anos, né? O que é que esse indicador mostra para a gente? Mostra o quanto nós temos de disponibilidades no ativo circulante, ou seja, o quanto a gente tem de investimentos para quitar as nossas dívidas de curto prazo. Então, o que é que isso aqui mostra? Isso aqui mostra que no primeiro ano nós temos 86 centavos para cada R$ 1 de dívidas no curto prazo, ou seja, nós temos investimentos de curto prazo a nível de 86 centavos para quitar cada R$ 1 de dívidas, né? Vejam que esse indicador ele é mais baixo também, por quê? Porque nós temos aqui um empréstimo bancário no primeiro ano de 51.435. Portanto, aqui nós temos ativos circulantes menores do que os passivos circulantes, porque temos esse empréstimo. Já no segundo ano, essa situação ela se reverte, tanto é que para cada R$ 1 de dívidas, nós temos R$ 1,54 para quitar. Então, isso mostra aí uma boa liquidez a nível corrente, né? Ou seja, nós temos mais disponibilidades a nível de investimentos no ativo circulante para quitar esse passivo circulante total que nós temos, tá certo? Com relação à liquidez seca, nós fazemos o quê? Retiramos os estoques do cálculo, então temos aqui o valor do ativo circulante e reduzimos esse valor aqui de estoque de mercadorias. Isso temos aqui também o ativo circulante, como eu já falei, e reduzimos o valor aqui do estoque. E aí vamos ter esse valor que está aqui, 41.123 e 46.019. Quando nós dividimos isso pelo passivo circulante, que está aqui os dois valores, né? O que é que nós temos? No primeiro ano, nós temos um valor de 46 centavos. O que isso indica? Indica que para cada R$ 1 de dívidas no curto prazo, nós temos 46 centavos num ativo circulante reduzido dos estoques, ou seja, nós temos de real transformação em investimentos que podem ser convertidos em dinheiro, 46 centavos. Vejam que no segundo ano esse indicador ele já aumenta, né? E a gente tem uma justificativa para isso. Vejam que o passivo ele diminuiu de um ano para o outro, né? Em função exatamente do que nós já falamos aqui, que é a questão do empréstimo bancário, que de um ano, né, existe e no outro passa a não existir mais. Tá certo? Então, isso faz com que o valor que eu tenho de ativo circulante seja de 75 centavos, né, para cada R$ 1 de dívidas, levando em consideração a retirada dos estoques, né? Então, nós temos aqui quase uma proporção de 1 para 1, sem levar em consideração as vendas dos estoques, tá certo? Temos também aqui o indicador de liquidez geral, né, que ele vai avaliar, portanto, toda a estrutura de investimentos que vão se converter em dinheiro e a estrutura de gastos ou de, digamos assim, pagamentos, né, dívidas que nós temos no curto e no longo prazo. Né? Se nós olharmos para o primeiro ano, a gente vai ter, portanto, um valor de 62 centavos. Porque o que nós fazemos? Nós pegamos o valor do ativo circulante e somamos com o realizável a longo prazo, né? Que nesse caso nós temos aqui títulos a receber de 4.025. No segundo ano nós fazemos a mesma coisa, né? Pegamos aí, portanto, o ativo circulante e somamos com os títulos a receber se houvesse, mas nesse caso aqui a gente não tem. Então o valor aqui da liquidez geral vai ser o mesmo do valor que nós encontramos aqui na liquidez corrente, porque nós não temos aí uma estrutura de, no caso, realizáveis aí, a longo prazo e também não temos exigíveis a longo prazo a nível de 2009, né? 2000X9, digamos assim. E também vejam a diferença, por quê? Porque nesse primeiro ano nós tínhamos aquela estrutura que eu falei para vocês do empréstimo e já no segundo ano nós já não temos essa estrutura do empréstimo. Então, realmente no primeiro ano a nossa capacidade de quitar todos os valores de dívidas que nós tínhamos no passivo era de 62 centavos de investimentos para cada R$ 1 de dívida. E no segundo ano, para cada R$ 1 de dívida, nós tínhamos 1,54 para quitar
aí a nível de investimentos, né, gerais que nós fizemos, todo esse valor de endividamento que nós tínhamos. Então é um indicador bastante favorável, né, que mostra o indicador acima do valor de 1 para 1, né? Ou seja, nós temos mais capacidade de pagamento, por quê? Porque nós temos um ativo, no geral, a nível de realizáveis, maior do que os exigíveis gerais, tá certo? Bem, outros quocientes que a gente pode encontrar são os quocientes de endividamento. Esses quocientes, como o nome já diz, é para verificar qual é o nível de endividamento que a organização possui, né? Aqui nós conseguimos identificar a participação de terceiros sobre os recursos totais da organização, levando em consideração capital próprio e capital de terceiros, né? E também temos a possibilidade de identificar a participação de terceiros sobre o capital próprio, que aí necessariamente nós vamos ver qual é o percentual do capital de terceiros sobre o patrimônio líquido. Vejam que aqui, como é intuitivo, né, aqui nós vamos ter o exigível total, né, dividido pelo exigível total, nesse caso o capital de terceiros, mais o capital próprio. Aqui não, aqui a gente vai ter o exigível total sobre o patrimônio líquido, para ver qual é a participação desse exigível total, ou seja, desse capital de terceiros, sobre o capital próprio, tá certo? Temos também aqui o quociente de participação das dívidas de curto prazo sobre o endividamento total, que ele vai mostrar o que para a gente? Vai mostrar para a gente quanto de dívidas no curto prazo nós temos em relação ao total de dívidas, né? Ou seja, é quanto as nossas dívidas são necessárias de serem pagas a nível do curto prazo. É isso que nós vamos apresentar, portanto, aqui. A gente vai usar o passivo circulante dividido aqui pelo exigível total, tá? Se nós pegássemos a mesma empresa para fazer a análise, quais eram os valores que nós iríamos encontrar? Para fazer a análise da participação de capital de terceiros sobre os recursos totais, a gente vai pegar o exigível total, que nesse caso, nosso exigível total é a soma do nosso passivo circulante e mais aqui o exigível de longo prazo, né, que nesse caso 42.111, né, e dividido pelo total do exigível mais o PL, que nesse caso vai dar o total do passivo, né, que é o capital próprio mais o capital de terceiro, que é 215 aqui, 695 é o valor que está aqui. Né? No outro lado, a gente não tem exigível a longo prazo, né, então nós vamos pegar o 61.113 dividido pelo total aqui do passivo, que é 242.384,80. Né? Vejam que no primeiro ano mostra o quê? Que a participação de capital de terceiros sobre os recursos todos é de 61%, ou para cada R$1 de dívidas, né, no caso, para cada R$1 de recurso injetado na empresa, nós temos 61 centavos de capital de terceiros sobre esses recursos. Mas por que isso? Novamente eu volto a falar, né? Nós temos um empréstimo aqui, então isso fez com que a participação do capital de terceiros aumentasse a nível dos recursos gerais. Quando nós não temos isso, vejam que aqui reduz. Então a participação do capital de terceiros sobre o recurso total que nós temos disponível na empresa é de 25 centavos para cada R$1, tá certo? Quando nós avaliamos a participação do capital de terceiros sobre os recursos próprios, sobre o PL, nós pegamos a mesma coisa, né? Fazemos aqui tanto o valor do passivo circulante mais aqui o exigível a longo prazo, né, que é esse valor que está aqui, dividido por o quê? Dividido pelo nosso valor de patrimônio líquido, né, para saber a comparação do capital de terceiro sobre a comparação com o patrimônio líquido. Nesse caso aqui, vejam que a proporção ela é bem alta. O que que significa? Significa que nós temos, para cada R$1 de patrimônio líquido, um valor de 1,55 de exigível total de terceiros. Ou seja, a gente tem uma participação significativamente grande, ou seja, para cada 1% que nós investimos, para cada R$1 que nós investimos, perdão, nós temos R$1,55, né? Então significa que a participação do capital de terceiros é 1,55 vezes maior do que a participação do capital próprio, no caso do ano de 2018. Né? E por que isso se justifica? Mais uma vez aí pelos empréstimos bancários que fizeram com que o exigível total fosse bem maior, né, e acabasse aí suplantando o patrimônio líquido. Quando nós fazemos o cálculo em 2000x9, vejam que os valores já reduzem. Então, aqui nós podemos dizer que a participação do capital de terceiro sobre o patrimônio líquido é de 34 centavos. O que significa? Para cada R$1 de patrimônio líquido próprio, né, nós temos 34 centavos aí de participação no capital de terceiros. Né? Com relação
As dívidas de curto prazo, né, sobre o endividamento total, vejam que no primeiro ano nós temos 88.970 de passivo circulante, portanto as nossas dívidas de curto prazo são 88.970 e temos um exigível total de 131.081, né? O que é que nós fazemos? Isso aqui indica para a gente que dentre R$1 das nossas dívidas, 68 centavos dessas dívidas estão no curto prazo, ou em outras palavras, né, dentre toda a nossa estrutura de dívidas, né, 68% dessas dívidas estão exigíveis a curto prazo. Tá certo? Com relação ao segundo ano, nós não temos aí, portanto, uma estrutura de exigível a longo prazo. Então, todas as nossas dívidas vão ser representadas no curto prazo. Então, isso significa que todas as nossas dívidas, 100% dessas dívidas, são exigíveis a curto prazo. Ou para cada R$1 de dívida, R$1 delas está posto no curto prazo. Tá certo? Bem, além dos quocientes que nós vimos aqui agora, de endividamento, nós temos também os quocientes de atividades, que são os quocientes que a gente chama de rotação, né? Nesse grupo, nós vamos ver quantos dias a empresa demora para receber as suas vendas, pagar as compras e renovar os estoques, né? Para fins de análise, quanto maior for a velocidade de recebimento de vendas e de renovação de estoques, é melhor. E por outro lado, quanto mais lento for o pagamento de compras, é melhor, porque aí você recebe primeiro do cliente para depois pagar o fornecedor, né? Desde que você não cumpra aí com questões de inadimplência, né? O primeiro indicador aqui de rotação é o de rotação, o giro dos estoques, né? Ele representa quantas vezes o estoque ele se renovou em função das vendas que a empresa possui. E como que se calcula aqui o índice de rotação de estoques, né? A gente pega o CMV, né, o CPV, que é o custo do produto vendido, e divide pelo estoque médio de produtos. Como que eu encontro o estoque médio de produtos? Nós vamos pegar duas demonstrações contábeis, que serão a de 2000x8 e 2000x9, e pegamos o valor lá dos estoques de 2000x9, somamos com 2000x8 e dividimos por 2. Portanto, tiramos a média dos estoques relativos a esses 2 anos. Aí nós vamos ter, portanto, o estoque médio de produtos, né? O custo dos produtos vendidos vai ser o valor relativo a 2000x9, porque nós vamos avaliar o ano de 2000x9 em comparação com o ano de 2000x8. Então, portanto, quando a gente começa a falar sobre quocientes de rotação, a gente tem que ter aí, portanto, esses 2 anos para fazer o cálculo, se nós não tivermos individualizado esses valores a nível diário, né? A nível diário ou mensal. Né? O prazo médio de recebimento de clientes, né, indica quanto tempo a empresa vai esperar, em média, antes de receber as vendas a prazo. Né? Ele é calculado mediante a seguinte fórmula: clientes médios dividido pelas vendas médias diárias. Né? Os clientes médios, como que eu vou conseguir? Se eu for lá na demonstração contábil, né, a nível do balanço patrimonial, nós vamos pegar os clientes do ano de 2000x9, as duplicatas a receber, né, e vamos somar com as duplicatas a receber os clientes de 2000x8 e dividir por 2. Vamos ter aí, portanto, os clientes médios, né? As vendas médias diárias, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o valor das vendas, que é o valor total das vendas, da receita relativa às vendas na demonstração de resultados, e vamos dividir isso por 360, que no caso é um ano comercial, né? 360 dias, e vamos encontrar, portanto, as vendas médias diárias acerca disso, tá? Depois nós vamos ver isso a nível prático, como funciona, né? Com relação ao prazo médio de pagamento de fornecedores, ele vai indicar quanto tempo a empresa vai pagar os fornecedores de curto prazo. E como que a gente faz isso? Pega lá na demonstração o valor dos fornecedores a pagar no ano de 2000x9 e soma com um fornecedor a pagar de 2000x8 e divide por 2. Portanto, achamos a média. Para fazer o valor das compras médias diárias, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que usar aquela fórmula do CMV, né? Nesse caso, estoque inicial mais compras menos estoque final. Só que aí nós vamos mudar a posição da equação e vamos colocar compras é igual ao CMV mais o estoque final menos o estoque inicial. E aí nós conseguimos encontrar, portanto, o valor das compras, levando em consideração essas informações. Aí, como está falando em compras diárias, é só a gente pegar o resultado e dividir aí por 360 dias que nós vamos encontrar. Se nós estivermos trabalhando com demonstrações a nível anual, se nós estivermos trabalhando com demonstrações a nível semestral, nós vamos dividir por 180, se for trimestral, por 90, e assim sucessivamente, tá certo?
Bem, o coeficiente de posicionamento relativo ele vai indicar a relação de tempo entre o recebimento de vendas e entre o pagamento de compras, né? O ideal desse índice é que seja sempre menor do que 1, indicando que a empresa recebe dos clientes antes de pagar os fornecedores. Para isso, a gente só pega o valor aí do prazo médio de recebimento de clientes e divide pelo prazo médio de pagamento de fornecedores, tá certo? Com relação à rotação do ativo, ele indica quantas vezes o nosso ativo total girou pelas vendas, ou seja, quanto que a gente foi capaz de girar todo o investimento que nós temos no ativo em função das nossas vendas, né? Ele pode ser desdobrado se a gente quiser fazer um relacionamento das vendas com o ativo circulante, com o ativo permanente, ou seja, com o imobilizado. Então, há a possibilidade de a gente analisar individualmente, só mudando aqui, em vez de ativo médio, a gente coloca ativo circulante médio ou ativo imobilizado médio no lugar do ativo geral, para ver o impacto do ativo específico, né? Para achar esse ativo médio, o que a gente faz? A gente pega o total do ativo de 2000x9 mais o de 2000x8 e divide por 2, achando, portanto, o ativo médio. As vendas a gente pega lá na receita de vendas que nós temos na demonstração de resultado do ano de 2000x9, tá certo? Aqui, se nós fizéssemos o cálculo levando em consideração os valores que nós temos aqui dessa empresa, né? Nós temos aqui agora a demonstração de resultado também que eu coloquei, depois vocês podem ver de forma mais particularizada, né? Temos aqui, portanto, a receita de venda de mercadorias. Vamos ver como é que esses indicadores ficariam a nível dessa empresa, né? Se nós tivéssemos que calcular a rotação ou giro do estoque, o que é que nós faríamos? Pegaríamos o valor do CMV e dividiríamos pelo estoque médio. Como eu já falei, o CMV a gente consegue por aqui, né? A gente tem aqui o valor do CMV, onde é que está aqui? 156, 153,39, que é o valor que está aqui. O estoque médio eu já expliquei como fazer, né? Pega o estoque do ano atual, menos o do ano anterior, mais o do ano anterior e divide por 2 e nós encontramos o estoque médio, né? O que esse indicador aqui revela para a gente? Esse indicador de rotação diz que o nosso estoque ele gira por ano 3,74 vezes, ou seja, o nosso estoque ele se renova 3,74 vezes ao longo do ano. Se nós quisermos saber, por exemplo, qual é o prazo médio de renovação desse estoque, o que nós fazemos? Nós pegamos o total de dias no ano, que é de 360 dias, e dividimos por esse indicador aqui de 3,74, que ele vai dar para mim aqui um valor de 96,25 dias. O que significa? Que mais ou menos a cada 96 dias, né, dentro de um ano, o nosso estoque se renova. Então, passou 96 dias, se renovou o estoque. Mais 96 dias, se renovou de novo. Mais 96 dias, se renovou de novo. E assim sucessivamente, tá? Então, esse indicador é interessante do prazo médio de rotação de estoques, porque depois nós vamos utilizar ele para calcular o ciclo operacional, que é o prazo todo que a empresa demora entre o momento da compra daquele determinado insumo ou produto até a venda e o recebimento dele por parte dos clientes, tá certo? Bem, o prazo médio aqui de recebimento dos clientes é aquilo que eu falei, clientes médios, que nós vamos pegar no valor lá de duplicatas a receber no ano de 2000x9, mais o ano de 2000x8 e dividirmos por 2. Né? E as vendas médias, como que a gente consegue? A gente pega nesse valor aqui que nós vimos das vendas médias, das vendas totais, quer dizer, ó, 538,655, e dividimos isso pelo ano de 360. Portanto, dividindo isso por 360, nós vamos encontrar esse valor. O que é que isso aqui significa, esse indicador? Esse indicador de 20,27 significa que o nosso prazo médio de recebimento de clientes é de 20 dias aproximadamente, ou seja, conforme a gente faz as vendas, o prazo médio é de 20 dias até o recebimento, ou seja, a nossa disponibilidade do produto para o cliente, dali 20 dias ele vai lá e paga, né? O nosso prazo médio de pagamento de fornecedores indica qual é o prazo que a gente tem em média para pagar o nosso fornecedor, né? Como que a gente faz para encontrar isso? Já falei, pega o valor dos fornecedores a pagar no ano de 2000x9 mais o de 2000x8 e divide por 2. Para achar o valor das compras médias, o que nós fazemos? Usamos essa fórmula que eu já falei, que a gente vai pegar ali o CMV, né, que nesse caso é 156, 153,39, mais o estoque final, que você vai pegar da onde? Você vai pegar lá do valor dos estoques que tem em 2000x9 e somar com esse CMV e vai retirar o estoque
da demonstração de 2018, certo? Fazendo isso, você vai encontrar um valor que dividido por 360 vai dar para mim, portanto, o valor aqui das compras médias diárias, né? Se eu quiser saber as compras médias anuais, eu não preciso fazer essa divisão aqui por 360, tá certo? Esse índice de 45,99 vai mostrar para a gente o quê? Mostra para a gente que o prazo que nós temos para pagamento dos fornecedores é de 46 dias, que é muito maior, se nós formos ver, do que o pagamento dos consumidores ou dos clientes. O que mostra que é uma coisa interessante, porque afinal de contas o pagamento dos fornecedores demora mais tempo do que o recebimento do cliente. Então é interessante realmente receber antes dos clientes para depois pagar os fornecedores, né? O posicionamento relativo ele vai mostrar exatamente isso que eu falei para vocês, né? Aqui o que nós fazemos? Nós pegamos o prazo médio de recebimento de clientes, que é de 20 dias, e dividimos pelo prazo médio de pagamento de fornecedores, que é de 45,99. Isso vai mostrar um índice de 0,44. Então isso significa que há uma folga de aqui cerca de 56%, mais ou menos, entre o valor entre o prazo que eu tenho para receber o cliente e o prazo para pagar o fornecedor. Portanto, eu tenho uma folga aqui da diferença entre esse valor aqui de 44, que é o indicador, até 100%, que seria se os prazos fossem iguais. Então, como os prazos não são iguais, nós temos aí um índice de 0,44 que indica uma folga, ou seja, aqui a proximidade é de 44%, que significa que a distância, portanto, é de 56% entre um prazo, que é o prazo de recebimento de clientes, e o prazo de pagamento dos fornecedores, o que indica que é interessante, né, por ter esse distanciamento entre o que se recebe e o que se paga ao fornecedor. Né? A rotação, o giro do ativo, a gente vai ver, portanto, quantas vezes o ativo rotacionou a nível das vendas que nós fizemos. Né? Nós pegamos o valor das vendas pelo valor da DRE, e o ativo médio, a gente pega a soma do ativo do ano de 2000x9 com o ativo de 2000x8. Somamos, dividimos por 2 e achamos o ativo médio. Então, significa que em um ano, né, a capacidade de vendas girou o valor total do meu ativo em cerca de 1,18 vezes. Ou seja, isso mostra a capacidade que eu tive de usar toda a estrutura dos meus investimentos para fazer girar aí as nossas vendas, né? Fazer com que as vendas acontecessem, tá certo? Bem, além desses quocientes que nós falamos aqui de rotação, nós temos alguns quocientes que mostram a rentabilidade, né? O que é a rentabilidade? É a capacidade de gerar lucro, né? Esses quocientes podem ser o retorno sobre o ativo, que vai indicar a lucratividade que a empresa proporcionou em relação aos investimentos totais, ou seja, o ativo total, né? E também pode ser aqui o retorno sobre o patrimônio líquido, que nesse caso é o lucro líquido do ano de 2000x9, no caso do exemplo que nós estamos usando, dividido pelo patrimônio líquido médio, né? Que nesse caso a gente teria aqui o lucro que geraria aos acionistas ou proprietários da empresa a nível da relação com os investimentos que eles fizeram em capital próprio no nosso empreendimento, na nossa empresa, tá certo? Então, temos também um indicador que vocês já conhecem quando nós estudamos a questão do custo variável, né, do custeio variável, que é a questão da margem líquida ou do retorno sobre as vendas, que é o lucro líquido dividido pelas vendas líquidas, que isso vai gerar aquilo que a gente chama de margem de contribuição líquida, tá certo? O que é que nós temos aqui? Sobre o retorno do ativo, no caso do exemplo que nós usamos, né, o lucro líquido era de 71.657. A gente pode ver aqui, ó, né, 71.657, certo? Então, 71.657 dividido pelo total do ativo médio. O que é que a gente faz? Soma o ativo do ano de 2000x9 com 2000x8 e divide por 2. Esse indicador me diz o quê? Ou seja, para cada R$1 de investimento no ativo, eu consigo gerar de lucro 31 centavos, certo? No retorno sobre o PL é a mesma coisa. Pego o lucro médio, o lucro líquido, perdão, e divido pelo patrimônio líquido médio, né, que é a soma dos dois patrimônios líquidos de 2000x9 com x8 dividido por 2. Nesse caso, esse indicador vai dizer o que para mim? Vai dizer que para cada R$1 de investimento em capital próprio, eu consigo gerar 54 centavos aí a nível de lucros.
Tá? E com relação à margem líquida, né, ou retorno líquido aqui sobre as vendas, a gente teria o que? 13 centavos. Nós pegaríamos o lucro líquido e dividiríamos pelas vendas líquidas. Isso significa o quê? Que para cada R$ 1 de vendas líquidas eu estou conseguindo gerar 13 centavos de lucro, tá certo? Bem, tem um indicador muito interessante aqui que é o indicador de insolvência de Kenneth, né? O Stephen Kenneth, né, aqui no Brasil, ele desenvolveu um trabalho que ele denominou de termômetro de insolvência, né? Que ele vai, digamos assim, posicionar as empresas em 3 estados, né? A empresa pode estar com estado de solvência, ou seja, financeiramente muito bem, pode estar no estado de penumbra, onde ela está começando a encontrar dificuldades financeiras para garantir aí a sua perpetuação ou a sua manutenção no mercado, e um estado de insolvência completa, que é um estado onde a empresa já não tem condições de manter-se com as mesmas estruturas aí a nível de ativos e passivos, né? Então, o que é que esse indicador mostra? Ele vai mostrar para a gente em que patamar a empresa está. Aí o que nós fazemos? Nós somamos esses indicadores aqui e vamos encontrar, portanto, o valor aqui da soma desses indicadores aqui, somando x1, x2, x3, x4 e x5, tá certo? Aí nós fazemos o quê? Multiplicamos os valores aqui conforme está sendo solicitado, o que posiciona a empresa aqui dentro do estado de solvência. É um indicador interessante de ser feito, então eu indico para vocês aí que façam a soma quando fizerem análise aí de uma empresa, para vocês verificarem a insolvência dela, se ela está em estado de solvência, de penumbra ou de insolvência, tá certo? Então uma análise muito interessante de ser feita aqui. Bem, outra, digamos assim, informação importante que nós precisamos trabalhar a nível de análise das demonstrações é verificar a questão do capital de giro ou do capital circulante, ou seja, se nós temos condições de que o capital que foi disponível a nível circulante está representando, digamos, aquilo que nós precisamos para manter as operações em andamento, né? Semelhante ao capital de giro, a gente tem também o passivo de giro, né, que representa aí a questão das dívidas e obrigações de curto prazo. Para que nós possamos calcular aí o capital circulante líquido, ou seja, para ver se o nosso capital circulante líquido é positivo em relação às dívidas que nós temos de curto prazo, ou seja, se tudo que nós temos disponível no nosso ativo circulante é capaz de suprir e pagar aí as nossas dívidas de curto prazo e fazer girar aí a nível econômico a organização, nós calculamos esse CCL fazendo a subtração do ativo circulante do passivo circulante, ou seja, nós pegamos o valor do ativo circulante e diminuímos o valor do passivo circulante. Então, nesse exemplo que nós usamos aqui da empresa anterior, nós temos um ativo circulante em 2000x9 de 93.829 e aqui um passivo circulante de 61.113. No total, nós teremos, portanto, um valor de capital circulante líquido positivo de 32.716,60, né? Isso aqui identifica, portanto, que nós temos uma capacidade de girar aí os nossos ativos circulantes para produzir aí as operações da nossa organização com uma folga financeira aí de R$ 32.716, tá certo? Um dos desafios da administração financeira é calcular também a necessidade do capital de giro para as organizações. Tá? Antes de nós falarmos da necessidade de capital de giro, que é o valor mínimo que a empresa precisa ter a nível de disponibilidade para garantir que a operação aconteça, né, compra, produção e venda de produtos, né, que isso não cesse ou não pare em função da falta de recursos, a gente precisa entender 2 conceitos aqui, que é o conceito do ciclo operacional, que é o período de tempo desde a compra da matéria-prima para a indústria, né, ou de mercadoria para, no caso, as revendas, até o recebimento do dinheiro relativo à venda dos produtos fabricados ou revendidos, né? Então, esse período entre a compra da matéria-prima ou da mercadoria até o recebimento das vendas é o que revela para a gente o nosso ciclo operacional, que é, digamos, o período todo que nós temos de amadurecimento empresarial. Para encontrar essa questão do ciclo operacional, como que nós fazemos? Nós somamos o prazo médio de rotação dos estoques mais o prazo médio de recebimento de clientes. No nosso exemplo, nós temos lá, peguei lá atrás aqueles valores que nós encontramos aqui, tá? Aqui nós temos um valor, onde é que está aqui? Vamos ver. Os prazos médios
Prazo médio de rotação de estoque, 96 dias e 25, e o recebimento dos clientes de 20 e 27, né? E o pagamento aqui dos fornecedores de 45 e 99. Então, 96 e 25, mais os 20 e 27 do prazo médio de recebimento de clientes. Portanto, o nosso ciclo operacional vai dar um valor de 116 dias. Portanto, entre o momento que eu compro o insumo até o momento que eu vendo e recebo o dinheiro é de 116 dias. Tá certo? Com relação ao ciclo financeiro, ele é o tempo de pagamento aos fornecedores até o recebimento do valor correspondente às vendas do produto final. No caso, para calcular isso, nós pegamos o nosso ciclo operacional, que é de 116 dias, e diminuímos o valor do prazo médio de pagamento de fornecedores, que vai dar, portanto, um ciclo financeiro de 70 dias mais ou menos. Tá certo? Esses 70 dias correspondem ao quê? Correspondem ao período que a empresa vai estar financiando aí a sua rotação de estoques, tá certo? Com relação à necessidade de capital de giro, nós podemos fazer o cálculo dela a partir dos demonstrativos contábeis ou também a partir aí do ciclo financeiro. Quando nós fazemos o cálculo a partir dos demonstrativos contábeis, nós vamos encontrar um valor em dinheiro, né? E quando nós usamos o ciclo financeiro, nós vamos calcular um valor em dias ou em prazos a nível relativos ao tempo. Né? No caso da necessidade de capital de giro para o cálculo em valor, a gente precisa identificar o passivo cíclico e dividir o ativo cíclico e dividir esse ativo cíclico pelo passivo cíclico. O ativo cíclico vai ser as contas a receber e os estoques, né, que são aquelas coisas que são conversíveis em dinheiro de forma muito rápida, e os passivos cíclicos são todas as contas a pagar que nós temos na estrutura. Né? Com o exemplo que nós utilizamos ali, nós calculamos para 2000x9 o valor do nosso ativo cíclico no valor de 80.158, somando as contas a receber e os estoques, e o valor de 61.113, que são as nossas contas a pagar. Portanto, a nossa necessidade de capital de giro é de R$ 19.045. Se a nossa necessidade de capital de giro for positiva, a empresa está com superávit de capital de giro, ou seja, ela não necessita recorrer aos bancos e outras fontes de recursos para poder financiar o capital de giro ou esses valores de curto prazo. Já se ela tivesse uma necessidade de capital de giro negativo, a empresa teria um déficit no capital de giro e poderia aí ter de recorrer a recursos de terceiros e levar ao pagamento de juros ou de dívidas, caso aí tivesse também usado esse dinheiro de terceiros, poderia gerar aí um risco associado ao negócio e reduzir os índices de liquidez, como nós vimos lá no início, tá certo? Outra forma, portanto, de nós calcularmos a necessidade de capital de giro é com base no ciclo financeiro. Para calcular isso com base no ciclo financeiro, a gente pega o prazo médio de recebimento de clientes menos o prazo médio de pagamento dos fornecedores. No nosso caso, nós temos um prazo médio ali de recebimento de clientes de 20 dias e um prazo de pagamento de fornecedores de 46 dias, né? Então, isso vai dar um valor negativo. Isso não é ruim. Por quê? Porque o tempo que a empresa possui em ter a necessidade do capital de giro externo é negativo em função de que os recebimentos da organização são anteriores aos pagamentos ao fornecedor. Então, significa que a empresa possui cerca de uma folga de 25 dias, né, a nível do seu capital de giro, a nível de prazo, em função dela receber aí os clientes antes do pagamento de fornecedores. Tá certo? Então, essa análise é interessante exatamente para mostrar para a gente se nós temos condições de manter um nível mínimo, né, de capital de giro e não acabar tendo dificuldades financeiras de ter que descapitalizar aí os nossos recursos para transformá-los em recursos de curto prazo e de liquidez imediata para poder fazer frente aí ao giro das nossas atividades operacionais. Tá certo? Bem, gente, aqui sobre a análise das demonstrações contábeis, acredito que seja isso, né? Uma revisão assim de modo geral, espero que vocês tenham gostado, né? Pessoal, aqui a gente encerra também o curso, quero desejar para vocês um excelente exame e que tudo dê certo e contem conosco naquilo que for preciso, tá certo? Um grande abraço para todos e até breve. Tchau, tchau.